Espaço Odontológico Fábio Rodrigues Teixeira e Dominus Educação apresentam Programa De Bem com a Vida. Apresentação Padre Hildo de Freitas. Quinta-feira, dia 29 de agosto, a Igreja celebra o martírio de São João Batista. Bom dia, cidade de Arcos, bom dia, aniversariante, bom dia, internautas, bom dia no sítio, na chácara, na fazenda, bom dia, motoristas, dando a carona para o programa De Bem com a Vida, bom dia a todos que nos dão o prazer da sua sintonia. Quero falar de vossa lei perante os reis e darei meu testemunho sem temor. Muito me alegro com os vossos mandamentos que eu amo tanto mais que tudo. O martírio de São João Batista se deu por causa de sua fidelidade a Cristo. Herodes não era sincero, pois preferiu seus intentos e não a verdade que João defendia. Preferiu vê-lo morto em vez de opor ao que sabia que era errado. Preferiu o falso amor ao verdadeiro. Fez sua escolha. Enganou-se a si mesmo. A verdade de Cristo nos orienta, mas as ilusões do mundo nos desorientam e geram morte. Hoje, há atitudes que preferem a frieza e a autossuficiência em vez da verdade transformadora. Porém, a verdade de Cristo não morrerá jamais. Seremos sempre interrogados pela palavra do Senhor, pois ela é a verdade que ultrapassa o tempo e a história. A humildade é uma base sólida para uma grande construção. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Provérbios capítulo 15, versículos 33. Quem tem um coração humilde tem tudo, pois é dele que fluem as fontes da vida. O fato é que uma pessoa curada cura outra, enquanto uma pessoa ferida fere. Temos nas Escrituras um belo exemplo de alguém que conduziu sua vida no caminho da humildade. José, filho de Jacó, embora ferido pelas pessoas, escolheu o caminho do perdão e com um coração humilde, continuou servindo com mansidão, até chegar ao mais elevado nível de honra que poderia receber nas terras onde estava. José não deixou apenas uma herança ao seu povo, mas um legado de honra a Deus e às pessoas com quem partilhou a sua vida. Olhando para a vida de José, entendo que homens e mulheres de coração humilde são capazes de marcar uma geração. Ao final do livro de Gênesis, vemos José falar a seus irmãos que o traíram, que Deus havia transformado em bem o mal que planejaram contra ele, para que a vida de muitas pessoas fosse salva. Aprendo que a atitude de José aponta para Jesus que morreu na cruz por nós, ainda que não fôssemos merecedores. Por meio desse ato de amor, somos perdoados dos nossos pecados e podemos nos aproximar do Pai. A pessoa humilde reconhece que sem Deus não é nada e que deve todos os seus talentos e conquistas a Deus. Provérbios capítulo 29, versículos 23 diz: O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Como está o seu coração? O orgulho tem feito parte da sua vida? Avalie-se. Deus tem alegria em honrar seus filhos. Para isso, seja uma pessoa curada e de coração humilde, e assim você desfrutará do melhor que Deus tem preparado para você. Quinta-feira,
21ª semana do tempo comum, a Igreja celebra o martírio de São João Batista. Senhor, que sois a rocha inabalável do amor e o amparo dos pobres e humildes, ouvi-nos por vossa bondade. Perdão, este é por excelência o bálsamo que cura. Liberta-nos do ressentimento, da mágoa, da culpa e da vergonha que nos afastam de Deus. O perdão nos cura das feridas emocionais e espirituais causadas pelo pecado, pelas ofensas que recebemos e pelas injustiças que sofremos. Jesus nos ensina que o perdão é um ato de amor, de humildade e de coragem. Perdoai-vos uns aos outros. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 14 a 17. Assim, reconciliados com Deus e com os irmãos e irmãs, podemos participar da sua vida e de sua glória. Humildade. Por meio dessa virtude, reconhecemos nossa dependência em relação a Deus. A humildade nos liberta do orgulho, da vaidade e da soberba, armadilhas nas quais caímos e nos fazem acreditar sermos melhores do que os outros e o centro do universo. Foi um pedido do próprio Jesus para que aprendêssemos com ele o valor curativo da humildade. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 29. Durante toda a sua vida terrena, Jesus mostrou o valor dessa virtude. Ele nasceu em uma estrebaria. Seu berço foi uma manjedoura. Viveu como um carpinteiro. Andou com os pobres, marginalizados, doentes e pecadores. Como ressaltou São Paulo. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículos 7 a 8. Em tudo o que fez, nunca buscou a própria glória, mas a glória de Deus. Que possamos aprender com Jesus, que é manso e humilde de coração. Paciência. Vivemos ansiosos, acelerados e precisamos desse valor de cura. A paciência nos permite escolher o melhor momento para agir e nos dá tempo para escutar Deus. Quem se precipita erra mais. Já quem tem paciência realizam objetivos e sonhos. Com paciência, serenidade e esperança, conseguimos enfrentar as dificuldades da vida. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Carta aos Romanos, capítulo 5, versículos 3 a 5. Jesus Cristo nos convida a segui-lo, carregando a nossa cruz com paciência e sabendo que Ele está conosco em todos os momentos. A paciência é um caminho de santidade e de salvação. Jesus nos prometeu que, se formos pacientes na tribulação, receberemos a coroa da vida eterna. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 13. A paciência é um fruto do Espírito Santo e um dom de Deus que devemos pedir e cultivar. Que Deus, que é quem dá paciência e coragem, ajude você a viver em bem uns com os outros, seguindo o exemplo de Cristo Jesus. Carta aos Romanos, capítulo 15, versículos 8.
Deus é muito paciente conosco. Ele espera o tempo que for necessário para nossa conversão e nos dá infinitas chances para nos arrependermos, perdoando-nos sempre que pedirmos perdão. Vertical Cidade de Arcos, quinta-feira, a igreja celebra o martírio de São João Batista. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça do Senhor, porque o reino dos céus há de ser deles. Ó Deus, quisestes que São João Batista fosse o precursor do vosso Filho no nascimento e na morte. Como ele tombou mártir da justiça e da verdade, fazei-nos também lutar corajosamente para testemunhar a vossa palavra. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Nós vamos conhecer a liturgia desta quinta-feira, martírio de São João Batista. A primeira leitura é do Antigo Testamento, livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículos 17 ao 19. Salmo 70, e nos convida a rezar. Minha boca anunciará vossa justiça. Eu procuro meu refúgio em vós, Senhor, que eu não seja envergonhado para sempre, porque sois justo, defendei-me e libertai-me. Escutai a minha voz, vinde salvar-me. Minha boca anunciará vossa justiça. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Porque sois a minha força e meu amparo, o meu refúgio, proteção e segurança. Libertai-me, ó meu Deus, das mãos do ímpio. Minha boca anunciará vossa justiça. O Santo Evangelho, escrito segundo Marcos, capítulo 6, versículos 17 ao 29, assim está escrito. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. Ele jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito um juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Estas são palavras de salvação. Glória a vós, Senhor.
No Santo Evangelho que ouvimos escrito segundo Marcos, capítulo 6, versículos 17 ao 29, nos ensina a palavra do Senhor. Herodes era um rei mau e corrupto. Tinha medo de João Batista porque o via como um dos antigos profetas que talvez o pudesse castigar. Por que será que gostava de ouvi-lo? Não dá nem para imaginar, mas é fácil entender que ficasse embaraçado quando o ouvia condenar seus falsos amores, sua ganância, sua crueldade e seus assassinatos. No fundo, Herodes seria um homem triste, infeliz e desorientado. É certo que para mudar, é preciso estar convencido da verdade de Cristo. Vertical FM Cidade de Arcos, hoje quinta-feira, dia 29 de agosto, 21ª semana do Tempo Comum, a Igreja celebra o martírio de São João Batista. João respondeu: é necessário que ele cresça e eu diminua. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Proclamamos hoje as maravilhas que operastes em São João Batista, precursor de vosso Filho e Senhor nosso, consagrado como o maior entre os nascidos de mulher. Ainda no seio materno, ele exultou com a chegada do Salvador da humanidade e seu nascimento trouxe grande alegria. Foi o único dos profetas que mostrou o Cordeiro Redentor. Batizou o próprio autor do batismo nas águas assim santificadas e, derramando seu sangue, mereceu dar o perfeito testemunho de Cristo. Celebramos no dia 29 de agosto o martírio de São João Batista, que é um dos santos mais importantes da Igreja. Tal é a importância que celebramos tanto o nascimento como a morte de São João Batista. O normal é celebrarmos somente o dia da morte do santo. Celebramos a Natividade de São João Batista em 24 de junho e o martírio em 29 de agosto. São João Batista é precursor, ou seja, aquele que prepara o caminho para a vinda de Jesus. Ele vivia no deserto, nas montanhas, e anunciava a todos que o reino de Deus estava próximo. João é aquele que estava no ventre da mãe quando Nossa Senhora chega à porta da casa, saúda Isabel e tanto grávida quanto o menino no ventre ficam cheios do Espírito Santo. Esse Espírito Santo, do qual Isabel e o menino ficam cheios, é a força que João recebe de Deus para levar adiante a sua missão. E é o mesmo Espírito Santo que desce sobre Jesus no momento do batismo e o conduz ao deserto. Encontramos bastante referência sobre João Batista, sobretudo no tempo do Advento. João Batista batizava com água com o intuito da conversão dos pecados e preparando o povo para a chegada do Messias. Por isso, ele tem o nome de Batista, pois batizava. Depois dele viria Jesus, que batizaria com água e o Espírito Santo. Até o próprio João não queria, no primeiro momento, batizar Jesus, dizendo que ele é o autor do batismo, mas era necessário que ele fosse batizado para que se cumprisse a promessa de Deus e que o Espírito Santo viesse. João Batista faz a transição entre o Antigo e o Novo Testamento, preparando o povo para o novo tempo que estaria para chegar,
e a nova e eterna aliança que Deus selaria com a humanidade a partir da morte e ressurreição de Jesus. O reino de Deus que João anunciava que estava próximo é o próprio Jesus, pois dele é o próprio reino de Deus. O reino de Deus é paz, justiça, misericórdia e perdão, e tudo isso Jesus anunciava. João Batista, por ser profeta, anunciava a verdade contida na palavra de Deus e denunciava as injustiças. Procurava alertar as pessoas para que vivessem de maneira plena o reino de Deus e que arrependessem-se de seus pecados, amassem mais a Deus e ao próximo. Inclusive, a causa da morte de João Batista foi justamente por denunciar as injustiças e as atitudes das pessoas que desagradavam a Deus. A exemplo de São João Batista, não podemos ter medo de dizer a verdade e denunciar aquilo que está errado. Temos que edificar o reino de Deus aqui na terra, para contemplá-lo de maneira definitiva no céu. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.